passou. Bom, Roma era uma cidade que eu já conhecia, não me era estranha, mas o fato de ter ficado no bairro do Trastevere, né, foi um fato que para mim me gerou surpresa e várias descobertas. Né? Então, Trastevere quer dizer, Tevere é o rio Tibre, né? E Trastevere quer dizer depois do rio, após o rio. Né? Certo? Então é um trecho da cidade que foi expansão, né, da área mais antiga. E assim, me marcou muito. Nós chegamos à noite, e mesmo à noite nós resolvemos dar uma saída para conhecer um pouco o bairro, e eu fiquei surpreso assim, com a efervescência do bairro. Né? Muitos espaços abertos, super utilizados. Me lembrou muito Barcelona, né? A forma de ocupação de Barcelona. E sentamos para comer alguma coisa e sentamos de frente da igrejinha românica. Né? E logo quando eu sentei já bateu a vontade, né? Mas não tinha levado caderno, não tinha. E aí pedi um lápis emprestado e fiz naquele papel que você coloca em cima das mesas. Né? Pena que quando fotografei ficou desfocado, né? Aí tem um zoom dele, mas ficou desfocado, e mais pena ainda, porque quando saí da pousada onde a gente estava, eu esqueci o papel, né? Você quis pagar a conta com esse não desenho aí, né? Professor, você quer mas olhar. fica o registro aí. Foi o vinho que estava muito velho. Olhou. Sorte que a outra pessoa fotografou, senão nem isso. Não fui eu que fotografei. É porque eu estava com a. Antes. Não explique não. A imaginação da gente. Tá bom. Bom, aí Roma foi, digamos que, o único local que eu cheguei com uma certa intenção, um certo planejamento do que iria desenhar, digamos assim. Quem te viu pelo primeiro dia? Né? E aí a ideia é assim, como Roma é essa cidade dos vários tempos, né? A minha ideia era desenhar exemplos da Roma Imperial, exemplos maneiristas, renascentistas, barrocos, certo? E comecei com essa ideia, só que quando saí, a primeira coisa que vi foi a igrejinha de Santa Maria del Carmo, né? Que não estava em cogitação, digamos assim, mas eu achei tão interessante a forma como a igreja se incorpora, né, no desenho da quadra, né, nessa passagem da angulação, né, em que ela ocupa essa testada na angulação e faz o fechamento aqui com a torre. Quando eu olhei, disse, não, isso é digno de registro. Né? E aí também fiz um desenho super rápido, né, para deixar registrado também esse momento. E aí começa, né? Roma do Império. Coliseu apinhado de gente, lotado de gente. Ainda bem que a gente tinha comprado o tal do Roma Pass, que dá direito a você entrar numa fila que é diferenciada da fila de quem está chegando lá, né, turista normal, digamos assim. E aí acabamos entrando no Coliseu e eu tentei buscar um ângulo interessante, mas também não com aquela perspectiva de mostrar as imagens já tão veiculadas, né, do Coliseu, e aí um pouco de Marcovaldo, fui um pouco no detalhe, digamos assim, né, nessa passagem aí da área de arquibancada para a área mesmo da arena, certo? Por trás disso aí está a arena. E aí é interessante que aí já na Itália, né, você já começa a perceber essa questão do tratamento que se dá ao edifício antigo, da abordagem que vai se fazer, a questão do restauro, né, de evidenciar por exemplo, esse tipo de
de tratamento que vai deixar marca no tempo, né? E aí não tinha como não lembrar da professora Natália. Fiz esse desenho, dediquei esse desenho para ela, né? Já lembrando, né, das aulas, principalmente agora, né, das aulas de intervenção dos sítios históricos, né? Não tinha como não deixar de fazer essa referência. Pode passar. E aí o exemplo da arquitetura maneirista, a Igreja de Jesus é importantíssima, né? Inclusive para a própria história do Brasil, né? Então ela vai servir de referência, por exemplo, né? Muito em termos de definição de planta baixa, né? Das nossas catedrais monumentais, né? Que vão ser erigidas, né? No período do processo de colonização do Brasil. Assim, o maior exemplo é a Catedral Basílica de Salvador, né? Então o desenho da planta da Igreja de Jesus, ela vai seguir ela vai influenciar, né, os desenhos desse processo de expansão do catolicismo. E aí eu aproveitei o horário pós-almoço para fazer esse desenho também. Vai passar. Obrigado. E aí estava acompanhada de uma amiga e ela, sabendo que eu sou uma pessoa que admiro muito os edifícios barrocos, chegou para mim e disse: vamos em São Carlino. Vamos, né? E Roma estava fazendo um calor infernal, né? Isso era 2 horas da tarde. Vamos em São Carlino, vamos procurar São Carlino. E aí, eis que achamos São Carlino e não tinha como não deixar, depois de fazer a visita tradicional, né? E pedir um tempinho para poder fazer o registro de São Carlino. O projeto do Borromini, né? Essa questão da inserção do edifício com as referências barrocas, né, numa quadra pré-existente, inclusive, né, o nome da igreja, São Carlos Quatro Fontaine, porque no cruzamento dessas 2 ruas você tem 4 fontes, né, e aí o Borromini incorpora, né, a fonte no desenho da igreja, né, ele não nega, ele praticamente incorpora, né, e aí fiz esse registro. E aí, ele passou 4 dias em Roma e desde o primeiro dia que eu ficava dizendo: vamos no Tempeto em Montório, vamos no Tempeto em Montório, porque eu queria fazer o desenho e tal. Vamos, estávamos bem perto do Tempeto, né? E fomos deixando, não, estamos perto, né? Vamos a qualquer hora, né? Acabamos esquecendo de ir ao Tempeto em Montório, né? E isso faz com que não se tenha nenhum registro da arquitetura renascentista em Roma, né? Que a ideia era se ter esse registro. E aí quando eu chego, sei lá, uns 2, 3 dias atrás, encontro Luísa, que acabou de chegar. Cadê Luísa? Se escondendo ali. E aí conversa com a Luísa, ela perguntando como é que foi a viagem e tal, e eu nem falei dessa história do Tempeto, e ela vai me contar uma história do Tempeto que aconteceu com ela, né? De que ela vai com os amigos, né? Resolve, né, procurar o Tempeto em Montório, só que não sabia bem onde era, né, Luísa? Não era isso? Isso foi o que? Uma tarde inteira procurando o Tempeto, o dia todinho procurando o Tempeto, só que ela achou, né? E eu não vi, né? Mas aí eu lembrei, na hora que ela começou a contar essa história, eu lembrei dessa história. Eu disse: não, eu vou contar essa história lá. Não contei nem para ela, resolvi contar aqui agora. Estava até esperando ela chegar para poder contar essa história. Bom, aí de Roma